Então, Ana Cristina, ela é psicóloga antroposófica, ela é terapeuta e docente de quirofonética, ela é coordenadora de estudos e vivências para terapeutas, educadores e pais. E ela também traduziu alguns livros, né? O Significado Oculto do Perdão, do Prokofiev, A Alma Humana, do Carl Koenig, e o Extra Lesson, volume 1 e 2, tá? Da Audrey McCallum, né? E da Igun Schneider. Então, eu vou dar a palavra então para Ana Cristina, né? Hoje ela vai falar para a gente sobre o atendimento, né? Os atendimentos de psicoterapia online, das forças, né? Que suportam o encontro. É com você então agora, Ana Cristina, tá bom? Boa tarde, obrigada Patrícia pela introdução, obrigada pelo convite, né? Já faz alguns meses que você propôs a minha participação e naquela ocasião eu disse só se for algum tema que esteja assim latejando na minha alma, né? E realmente o tema é esse, né? Isso que todos nós estamos vivenciando, a maior parte de nós inesperadamente, compulsoriamente, né? Que é o atendimento de psicoterapia online. Eu quero só introduzir um pouquinho, nem todos me conhecem, acredito, estou vendo aqui muita gente que eu não conheço, não temos nos encontrado, assim, também no meio antroposófico, enfim. Então, eu queria só comentar com vocês que eu trabalho com a psicoterapia, a psicologia antroposófica, já há algumas décadas, né, como várias amigas que estão aqui, desde os anos 80, final dos anos 80, 87, por aí, nós começamos a engendrar, né, esse caminho da psicologia antroposófica. E junto com a minha caminhada pela antroposofia foi um caminho bastante pessoal, e foi a questão da medicina, né? Eu encontrei a antroposofia através de me cuidar, através de cuidar da minha família e tudo mais. E imediatamente a psicologia entrou pedindo espaço para ser regada com a antroposofia. No final meados dos anos 90, 93 por aí, eu senti a necessidade de complementar o meu trabalho como psicóloga, como psicoterapeuta, com uma abordagem, eu quis temperar, né, o meu trabalho com algo, com uma ferramenta, com um instrumento que me introduzisse uma possibilidade de levar o meu cliente para um outro momento, né? Não só o momento verbal, o momento do trabalho reconhecidamente da psicologia, mas algo que que me ajudasse a levar meu cliente para um espaço, vamos dizer, ultrapessoal, transpessoal, suprapessoal. E assim eu fui buscar a formação da quirofonética, da terapia quirofonética, que ainda hoje acredito que é uma terapia, uma técnica ainda pouco conhecida, embora dentro da antroposofia, uma terapia antroposófica que trabalha com o corpo, né? Então, o meu trabalho foi todo permeado com essas duas relações, né? O trabalho da psicoterapia complementado pelo trabalho corporal que a quirofonética dá. Então, para quem não sabe, rapidamente, a quirofonética ela é uma terapia que lida com deslizamentos no corpo do nosso cliente, do nosso paciente, e o terapeuta vocaliza simultaneamente sons. Então, nós deslizamos forças da fala humana, né,
desenhos fonéticos, que são as vogais e as consoantes, e nós entoamos ao mesmo tempo esses sons, tá? Então, eu acho importante falar isso para vocês, porque a quirofonética me deu talvez uma certa preparação, né, para lidar com essa questão que hoje nós vamos olhar um pouco em conjunto, que é essas forças muito especiais que entram no encontro, né, com o nosso cliente. Principalmente essas forças que entram em jogo no atendimento online. Então, esse é o meu trabalho. E recentemente, há 10 anos, eu introduzi também os recursos da psicologia sistêmica, né? Então, é assim que eu levo o meu trabalho em consultório para, basicamente, adultos, jovens e adultos. Eu já trabalhei bastante com crianças, mas nos últimos 15 anos eu estou me dedicando basicamente aos adultos, jovens e adultos, e também famílias, né? Trabalho com a orientação, como ser pais, né? Como colocar esses seres no mundo. Bom, esse tema das forças que dão suporte ao encontro no atendimento online, eu tive vontade quando eu assumi, né, essa proposta, eu imediatamente comecei a conversar com colegas que estavam também já atuantes, né, com a psicoterapia online. E isso foi bem interessante, porque acho que nós estamos todos fazendo um pouco história, né? Nós estamos vivendo um momento histórico, mundial, e na nossa área de trabalho, nós também estamos vivendo um momento histórico, porque nós estamos introduzindo, né, na nossa relação, justamente essa telinha, ou essa telona, e tudo o que vem com ela, né? E acho também que nós estamos quebrando um pouco de padrões, porque nós, até então, vínhamos aceitando ou lidando com a ideia de que o atendimento online, o uso da tecnologia, né, traz muitas forças adversas, e isso, então, vamos dizer assim, é algo que nós deveríamos ou estaríamos assim trilhando caminhos bastante cheios de armadilhas e que talvez então devêssemos cuidar muito disso, né? Ou seja, em outras palavras, a tecnologia é uma ferramenta cuidadosa, com a qual nós temos que ter bastante zelo, cuidado. E até então, talvez vocês também, né? O atendimento online ficava para uma situação emergencial, para uma situação de um paciente que estava acamado, ou uma situação de um paciente que estava viajando, ou que tinha ido estudar, né, fora do Brasil, ou fora do local onde nós estávamos atendendo. E aí, essa era uma situação transitória e parcial, né, pontual. E a partir de março deste ano, essa situação então passou a ser compulsória, né? A nossa escolha ficou bastante, eu não sei, alguns terapeutas escolheram não caminhar pelo trabalho online, mas muitos depois se converteram, né? Porque não era só uma questão da nossa postura, da nossa posição de terapeutas, mas também da necessidade dos nossos clientes. Então, assim como vocês, em março, eu me vi, né,
aparentemente, no primeiro momento, eu pensei se eu ia continuar ou não, se eu ia entrar pelo atendimento online ou não. Mas, muito rapidamente, eu percebi, eu fiz o convite para os meus clientes e eles aceitaram. Então, 2/3 praticamente da minha clientela, dos meus atendimentos, se mantiveram, né? E com isso veio a pergunta, né? Como eu vou transpor, né? Como eu vou transpor as condições do meu trabalho presencialmente para essa condição agora tão diversa, tão diferente? Nos atendimentos presenciais, eu sempre tive um cuidado muito especial, acredito que muitos de vocês também tenham, de preparar-me, né? Preparar o meu ambiente e me preparar, né? Então, de tal forma que quando o meu cliente está na sala de espera, né, eu já estou em contato com ele na minha sala de atendimento, né? E de alguma forma, de uma forma não presencial, né? Ele na sala de espera e eu na minha sala de atendimento, eu já estou em contato com ele. E quando o meu cliente chega na minha sala, normalmente eu ofereço, por exemplo, eu tento mudar, eu tento formar um campo entre nós, eu tento trazê-lo, né, para o nosso contato, deixando o mundo lá fora e entrando nesse nosso ambiente. Eu gosto muito da aromaterapia, então eu tenho como procedimento, por exemplo, oferecer uma gota de óleo essencial na palma da mão, né, que nós espalhamos, ele faz isso, eu também faço, e assim nós começamos a ter um envolvimento, né, uma conexão através da imantação das nossas mãos. Muitas vezes, justamente para preparar esse ambiente, e isso ainda vivencial, isso ainda presencial, eu ofereço uma história, eu conto uma história, ou eu leio um verso, ou eu trago alguma imagem de alguma forma, ou eu proponho um exercício, eu proponho uma percepção da respiração, né? Então, são formas que eu sempre utilizei no atendimento presencial e que me facilitou, em parte, a fazer essa transposição daquilo que nós já tínhamos presencialmente, agora intermediados pela tecnologia. Mas é claro que muitas coisas fugiram, né, da nossa possibilidade de preparar. Quantos clientes, por exemplo, eu precisei fazer um recontrato, praticamente, né? E no início, eu tive clientes que, por exemplo, precisaram ser, por conta da privacidade, né, da dificuldade da privacidade dentro de casa, foram atendidos, resolveram ser atendidos dentro do carro ou na cobertura do prédio, né? Uma situação assim que é completamente difícil, né, de fazer acontecer um atendimento nessas situações. E aos poucos nós fomos, eles mesmos foram percebendo que essa condição precisava ser administrada, né, readministrada. Eu sempre tenho água, né, nos meus atendimentos, sempre ofereci água, né, é quase um ritual de oferecer a água na hora que a gente se prepara para o atendimento. E isso eu também coloquei, falei, olha, nós vamos manter uma série de coisas que nós tínhamos nos atendimentos presenciais, né? Então, mantenha água, tenha lenço de papel, feche a porta, né? Feche a porta do seu local. Essas foram combinações.
Tenha lápis e papel por perto, porque talvez nós vamos precisar disto, né? E tenha também alguns objetos, porque talvez também nós vamos precisar. Porque eu trabalho com alguns exercícios sistêmicos e onde a gente então vai dando lugar, né, para os sentimentos, para as situações. Então eu tive que transpor, me preparei para transpor, né, para o atendimento online essas situações que os meus clientes já tinham até esse hábito, né? Estavam acostumados a isso. Agora, uma coisa que também me ajudou bastante nessa... Então, a minha primeira preocupação, a minha primeira atenção, né, quando eu comecei esse trabalho, foi como eu iria conseguir trazer a minha presença, né, e também trazer o contato do meu cliente na sua presença. Porque dentro de casa, ele estava exposto, ela estava exposta a todo o ambiente que estava em torno. Muitas vezes as pessoas não tinham essa possibilidade, né, de estarem sozinhos em casa. E também, ao longo de muitos atendimentos, eu fui percebendo que a pessoa entrava no atendimento como se tivesse, por fato de estar em casa, né, sem nenhuma preparação. E quando é um atendimento presencial, a pessoa está se deslocando e ela vem se preparando de alguma forma, né? Ela vem se deslocando, vem chegando, tem a sala de espera, então é todo um momento de preparação. Mas no atendimento online, muitas vezes a pessoa na última hora está ali ligando o botãozinho e entrando, né? Então, essa preparação do que eu chamo de campo, né? Campo de conexão, foi essencial para que nós pudéssemos, para que eu pudesse sentir que esse trabalho poderia funcionar. Daqui a pouquinho, eu quero muito ouvir vocês, né? Porque isso aqui não é uma troca. Eu quero colocar para vocês esse tema, trazendo a uma troca entre nós, tá? Uma troca de figurinhas, né? Eu vou expor meu álbum, eu espero que daqui a pouquinho a gente também possa fazer isso com vocês também, trazendo as experiências de vocês. Eu disse para vocês também que eu coletei um pouco de informações, algumas informações com colegas, né? Como cada um estava lidando com essas situações. Quais os empecilhos, quais as dificuldades, quais as facilidades também, quais os prós, quais os contras. Não tanto na parte tecnológica, mas principalmente nessa formação, né, desse clima, dessa conexão que faria nós conseguirmos fazer esse encontro acontecer. Eu confesso para vocês que a minha experiência com uma técnica, né, com um recurso ultra pessoal, como a quirofonética, também com um recurso como o Reiki, né, que é uma experiência que eu tinha já há muito tempo, desde os anos 90 também, o Reiki à distância, né, me ajudou muitíssimo a colocar essa qualidade em prática, né? A qualidade do transpor essa distância. Você está aí, eu estou aqui, mas eu me desloco de alguma forma, né? A minha alma vai até aí, até você. E muitas vezes essa sensação, essa sensação de que eu estava ali, que eu estou ali do lado, né? Ela é frequente. Ela é frequente nos atendimentos.
Então, a partir dessa primeira condição, dessa primeira situação, né, da parte desses aspectos da privacidade, desses aspectos a importância da não interrupção, né, do trabalho terapêutico, das condições físicas, né, necessárias. A partir disso, o que nós começamos a trabalhar, o que eu percebi que era extremamente importante, como eu disse para vocês, era essa formação, né, trazer essa presença do meu cliente, e a minha presença junto com ele, né? A formação desse meio, né? Porque entre eu e ele, né? Como agora entre eu e vocês, nós temos uma série de coisas acontecendo, uma série de estímulos acontecendo, né? Então, eu utilizei e venho utilizando de vários recursos para que essa introdução, né, aconteça. E isso pode ser, vamos dizer, o trabalho sobre a respiração, pode ser um desenho de forma dinâmica, né? Então, para cada cliente, eu preparo algo, planejo algo, ofereço algo, né? Às vezes é simplesmente não, né? Algo muito importante que é um verso, né? Ou um conto, uma imagem, ou um movimento eurítmico, né? Ou um desenho de forma, ou um trabalho de respiração. Então, isso eu computo como algo essencial para que não haja tantas interferências. E eu quero confessar a vocês que quando eu me preparo também bastante, né, para o atendimento. E quando de alguma forma há algum relaxamento da minha parte, né, o meu dia de atendimento começa no meu momento de acordar, não é? Quando a gente se destina, quando a gente declara, né, a quem ou ao que eu sirvo. E essa afirmação, eu acho muito importante eu fazer de novo, antes de eu iniciar os meus atendimentos. Então, eu quero colocar para vocês aqui essa importância, eu acho fundamental, né, para que a gente possa lidar com todas as forças que brotam do uso da tecnologia, a importância de nós trabalharmos em dobro, né? Forças que vêm, por exemplo, da prática artística, da prática da observação da natureza, da prática da observação de você mesmo, né? De exercícios que a gente possa fazer no sentido de nos protegermos, de nós criarmos uma proteção, né, para para nós, não é? Para a nossa presença, de tal forma que essa presença possa estar inteira ali. Eu não sei se vocês têm a experiência de ter essas interferências, né, durante o trabalho, não só o trabalho, eu vou falar especificamente do trabalho online, porque as outras interferências também acontecem no trabalho presencial, né? Quantas vezes nós saímos de um atendimento descarregados, né? Desvitalizados, e muitas vezes entramos num outro atendimento em seguida, com pouco intervalo. Isso não é possível fazer nos atendimentos online. Não é possível. Nós temos que dar uma pausa, uma respiração, né? Olhar pela janela, sair, né, desse tempo de convergência, né, de olhar convergente,
o tempo todo, né? Ali aquele 1 hora, às vezes, de atendimento. Eu atendo em torno de 1 hora, 1 hora e 15, às vezes 1 hora e 30. Meu horário é flexível, por causa dos recursos que eu utilizo. Então, isso foi algo que, por exemplo, mudou bastante na minha prática. Eu passei a dar um intervalo entre um atendimento e o outro para poder olhar lá fora, olhar o horizonte, dar uma voltinha no jardim, sair do ambiente, né, para poder revitalizar. Ao longo de um dia, então, essa é uma mudança que aconteceu, a redução do número de atendimentos, né, por respeito à minha vitalidade, por respeito à minha saúde, né? Então, essa preparação e também essa higiene, né, da nossa, antes do nosso trabalho, a manutenção dessa presença durante o trabalho e depois, né, eu vou chamar de higiene, né, de limpeza, de restauro, né, após o trabalho, né, isso ficou absolutamente pontual, né? Acredito que cada um, né, eu uso os meus recursos, os recursos que para mim são importantes, são do meu hábito, são da minha prática, desde o meu trabalho sobre o meu temperamento, sobre a minha constituição. Pela minha constituição, eu me entrego muito ao meu trabalho, eu me entrego muito ao meu encontro, eu uso muito as forças que medeiam, né? Que fazem essa intermediação, as forças do meu coração. Então, né? Essas forças precisam ser recuperadas, preparadas e depois recuperadas. Isso, para mim, é algo que mudou completamente com o atendimento online, né? O fato de nós trabalharmos extremamente, né, com o olhar e com a voz, né, e o gestual. Quer dizer, o nosso cliente, o que eu percebo, né, é que esse gestual da parte do meu cliente ficou mais congelado. Um outro aspecto é a dificuldade de fazer silêncio, porque é importante a gente observar que muitas vezes nós não conseguimos deixar momentos, né, sem a fala, sem uma interlocução no atendimento online. Vocês já repararam isso? Então, são questões que interferem, que vieram à tona, né, nesses atendimentos online. No atendimento presencial, o silêncio faz parte, né, e ele é extremamente terapêutico. Agora, no atendimento online é muito difícil isso acontecer. E às vezes a gente como terapeuta tem que produzir isso para que haja a devida pausa, né? Eu tive já a experiência, por exemplo, de não usar a visão, de trabalhar só com a audição. Eu achei muito interessante experimentar isso. Foi uma oportunidade, né? E eu quero dizer para vocês que para alguns clientes isso é muito importante, que eles não se apresentem, não sejam, né? Não se apresentem visualmente. E eu acho que esse são sinais, que a gente tem que respeitar. E aquilo que vem da fala
é muito, muito, muito significativo. Eu sinto, às vezes, que só no trabalho com o som da fala, só a conversa, só a expressão da fala, eu atinjo um espaço especial, espiritual mesmo. E com a visualização, há um certo cansaço, né? Há um certo esgotamento. Por outro lado, é impossível, né, nós eliminarmos esse estímulo, né, do gesto, da expressão. Como nós poderíamos fazer algum tipo de diagnóstico sem essa observação, né? Sem essa observação da expressão? Aliás, esse é um aspecto bem importante da gente comentar aqui. A dificuldade, né, em fazer diagnósticos em termos de seguranças, né? Segurança do que está na formulação do diagnóstico, né? No trabalho online. Eu essa não é apenas uma opinião minha, é uma experiência também de alguns médicos, psiquiatras, por exemplo, né? Mas também para nós, psicólogos, terapeutas, psicoterapeutas, não é fácil a gente ter a percepção, né, do que está, do grau, né, do grau de dificuldade do nosso cliente. Como também é muito difícil a gente colocar, como segurar, né, como dar acolhimento para determinados momentos da terapia online. São desafios. E eu sinto que nesse período de experiência com atendimento online, algo que precisou acontecer é a minha interação durante a semana, entre uma sessão e outra. Fazendo algum contato, colocando, às vezes, alguma observação, ou verificando mesmo como a pessoa está se sentindo, como ficou da última sessão, né? Porque esse acompanhamento, esse acolhimento, né, não pode acontecer, né? Às vezes, naquele abraço que você dá na despedida, né, aquele calor que você passa, o que acontece ali, né, é um alinhavo do trabalho que foi feito durante a sessão. E aí nós não temos isso, né? Então, o meu trabalho como terapeuta fora da sessão passou a acontecer com mais frequência. Então, eu me ocupo, né, de trazer a imagem dos meus clientes com mais frequência do que eu fazia em relação aos atendimentos presenciais. Isso foi algo que eu senti muito forte. Então, o que eu estou colocando para vocês é a importância de nós levarmos em conta o nosso trabalho pessoal. Eu acho muito difícil que hoje alguém, um profissional, que lide com, que abarcou, né, a ciência espiritual antroposófica, não traga para si o compromisso de trabalhar-se profundamente, né? Porque nós não temos como levar, eu não tenho como levar o meu paciente aonde eu não cheguei. Nós só podemos dominar aquilo que nós conhecemos em nós.
Então, aquilo que nós chamamos de lei pedagógica, né? Dentro da pedagogia Waldorf, mas também serve para nós, como nós vamos nos preparar numa instância, né? Numa instância da nossa consciência, da nossa corporalidade sutil, para trabalhar com aquela questão do nosso cliente, né? Como eu vou me preparar, como eu vou fazer o meu desenvolvimento, né? O meu caminho interior. Então, essa prática, ela é fundamental para esses tempos de atendimento online. Eu acho que é algo que ficou absolutamente pontual e necessário, né? E aí cada um deve ter deve estar traçando a sua trajetória, né? Então, essa questão eu acho que ficou extremamente pontual e extremamente relevante, né? Como eu me preparo, como eu me conduzo no meu trabalho, na minha caminhada, na minha jornada pessoal, né? Como eu me alinho, como eu me verticalizo para fazer os meus atendimentos, como eu posso propiciar esse encontro com o meu cliente quando nós começamos o nosso trabalho aqui desta forma, né? Como eu estou presente, a qualidade da minha presença e também como eu posso ajudá-lo a também estar presente junto comigo. Eu acho que agora, a partir de agora, eu gostaria de colocar para vocês, abrir, né, um espaço, e aí a gente vai usar aqui o recurso de cada um se expressar levantando a mão. Eu gostaria muito, muito mesmo, né? Eu convido vocês a começarmos a trocar um pouco das nossas experiências. A pergunta que eu faço é: como cada um tem lidado com esse desafio? Como cada um de vocês tem se preparado? Como cada um de vocês tem percebido esses desafios que têm acontecido, né? Vindo dos atendimentos online? E eu quero abrir um espaço para uma conversa franca, verdadeira, né? Dentro da disponibilidade de cada um, dentro da realidade de cada um. Como tem sido isso para vocês? O que vocês têm sentido também? Onde tem sido o desafio? E como vocês estão lidando com esse desafio? Pode ser? Quem quiser se colocar, então, pode colocar no chat que deseja falar, e aí a gente vai colocando, chamando na ordem o nome de vocês para A vocês Janeide falarem. levantou a mão, então se ela quiser falar, por gentileza, Janeide. Ótimo. Ok, obrigada. Boa tarde, vocês. Desculpe aí, eu demorei a colocar o e-mail porque eu estou no meu celular e estava difícil digitar o e-mail e ele saiu antes. Mas eu queria falar para Ana Cristina, que foi muito interessante para mim você narrar sua experiência, porque, bom, eu também sou psicoterapeuta, inicialmente de base psicanalítica, mas eu tenho uma trajetória também muito aberta, um caminho espiritual há mais de 20 anos, meditação, sou reikiana, e também sou fonoaudióloga e trabalhei muito tempo com lesões cerebrais. A antroposofia entrou na minha vida em 2017, 16 e 17, quando eu fiz o curso básico aqui em Recife, e foi assim, uma grande abertura, porque pela primeira vez eu me deparei com a possibilidade de uma
psicologia e incluísse a espiritualidade. E isso, para mim, foi assim, estou chegando em casa. Então, eu tenho, assim, muito tempo de trabalho com psicoterapia, reabilitação da linguagem, de lesões cerebrais, que eu não faço mais, porque aos 65 já não dá mais para fazer esse tipo de trabalho. Mas os desafios que eu agora eu tenho meu consultório privado, me aposentei, né, das instituições, e no consultório, o desafio que eu encontrei de transpor o atendimento presencial para o atendimento online, eu tenho duas experiências bem interessantes. Um cliente antigo, né, que já vinha comigo há uns 2, 3 anos, aceitou de pronto o atendimento online, só que a intervenção, o trabalho que nós fazíamos não era um trabalho apenas verbal. Eu sempre usei uma série de ferramentas, contos, mitos, leitura, linha da vida, respiração, e como fazer isso online. Eu também encontrei vários desafios para transpor esse atendimento para a modalidade virtual. E desde março, quando nós fechamos tudo aqui em Recife, e eu estou atendendo ele regularmente online. No início, eu senti assim, uma restrição, uma limitação muito grande, mas assim, de várias questões. Essa questão, eu não vou repetir, mas as questões que você, Ana Cristina, colocou, a questão do isolamento, a família toda em casa, ele ficar no quarto, então eu tive que refazer o contrato, né, refazer a aliança para desenvolver o trabalho. E aí, sim, eu vi a necessidade muito, muito grande de eu me preparar, inclusive com o rei, inclusive com meditação, antes dos atendimentos, para que eu pudesse, com a minha presença virtual, trazer a presença dele, porque se trata de uma pessoa com algumas limitações. No caso do borderline. Essa foi uma experiência. E a outra, que eu estou trazendo aqui para a roda, né, para a gente conversar e trocar, foi outra experiência de um cliente novo, né, uma senhora de 80 anos, já com uma deficiência auditiva, uma prótese não muito bem adaptada, uma prótese auditiva, e foi várias tentativas, né, assim, umas 3, 4 tentativas de fazer o atendimento online e não funcionava, inclusive porque, embora tenha se tentado alto-falante, computador, celular, várias plataformas, mas ela não engajava. Pessoa com recursos pessoais grandes, aos 80 anos muito bem fisicamente, uma história de vida muito bonita, e eu precisei, quando foi possível, fazer este atendimento presencial, seguindo todo o protocolo, face shield, tirei a máscara, coloquei o face shield para que ela pudesse ver a articulação e facilitar a comunicação, que ela tinha realmente dificuldade na audição, e com distanciamento, né? E aí nós pudemos fazer um trabalho de 2 meses, uma intervenção breve, uma intervenção curta, mas que conseguiu
nesse período, talvez por conta, hoje eu penso que por conta do esforço que ela fez para fazer a interação, não conseguia online e pedia presencial, quando foi possível, eu ofereci. Então, esse esforço mobilizou nela o que ela precisava, porque ela estava entrando numa depressão. Mobilizou as forças internas e ela saiu. A última sessão, ela disse, olha, eu quero lhe dizer que eu decidi que o que está aí é o que está aí, eu vou ter que fazer fácil, eu vou ter que enfrentar essas limitações que eu não tinha antes e estou tendo agora e eu resolvi que eu tenho que enfrentar. Não é verdade? Então, o que você está contando para a gente, é um bom resultado, né? Mas que você precisou se reinventar, né? Você teve que trazer outros recursos para adaptar essa questão, e conseguiu bons resultados. Mas, Ana, eu me reinvento há muitos anos já, porque como eu trabalhei com crianças surdas, fazendo reabilitação oral muito tempo, com lesões cerebrais, com psicoterapia. Faz parte já, né? Já faz parte do seu dia a dia a reinvenção. E usar recursos diversos. Mas, assim, eu achei muito importante o que você trouxe sobre a questão de estar atento a essa nova modalidade, o que ela requer para trazer a nossa presença, o que ela requer para a presença nossa e do cliente. Eu contei esses dois casos porque um eu consegui online e o outro não. Embora tenha sido bem sucedido, mas eu tive que oferecer o atendimento presencial, mesmo por pouco tempo. Então, eu acho que estou simplesmente tentando ilustrar essa questão que você levantou, que eu acho que é muito importante, é de estar atento ao que se precisa fazer para trazer a presença própria do terapeuta e do seu cliente, para estabelecer essa conexão possível, né, para que haja realmente uma mudança desejada. Né? Então, ok. Obrigada pela tua Desculpa, eu falei partilha. Eu falei Obrigada. muito. Quem mais gostaria de colocar assim alguma experiência interessante? Eu não sei como é que nós estamos de horário aí, veja lá o horário. Então, tem uma pergunta aqui no chat, a Patrícia está perguntando assim, que ela gostaria de ouvir um pouco sobre a formação do campo com um paciente novo, que já chegou online e não conhecia, né, o setting terapêutico, o ritual anterior. Como seria? Eu vou colocar um pouco da minha experiência. Nesse período desses 5 meses, eu tive apenas um novo paciente chegando, tá? É uma experiência restrita, ok? Infelizmente, adoraria ter chegado muito mais clientes novos, não é? Mas eu caminhei passo a passo com do ponto que ele estava ao ponto que eu achei que era essencial. Basicamente, eu acho que um grande recurso sempre é a respiração, o trabalho de consciência, aquele trabalho inicial de você pedir para que a pessoa observe a sua respiração, o ar entrando e saindo do seu nariz, né? Antes de nós começarmos a qualquer coisa, né? Então, é lógico que isso não foi o primeiro contato, a primeira entrevista, uma entrevista normal, vamos dizer assim, mas a partir do começo do trabalho, eu conduzi para isto. Né? Eu sou um pouco diretiva nesse aspecto e não acho nada, acho bem útil, né? Porque eu preciso conduzir um pouco esse cliente para que ele possa entrar em contato com ele próprio, né? Então, eu vou experimentando possibilidades. Algo que todos nós temos e temos de graça, né, é a respiração. E não há uma forma mais legítima de você entrar em contato com você próprio
como a respiração, sem modificar nada, né? Sem fazer esforço algum. Ou ao contrário, né? Precisando trabalhar um pouco nessa linha do trabalho, do trabalho respiratório, tamanha ansiedade, tamanha a ofegância, tamanha longe, né? Como a pessoa está longe dela própria. Então, isso eu chamo também de campo, né? Talvez a pessoa, não sei quem fez a pergunta, talvez tivesse, não sei se eu respondi, né? Se essa resposta foi satisfatória. Fui eu quem Foi perguntou. Patrícia que fez. Muito obrigada. Respondeu, sim. Eu queria ouvir um exemplo de um paciente novo e eu acho que é isso, né? Veja, Obrigada. Tem duas coisas, né? Tem um aspecto que é durante, né, o meu contato com o meu cliente, né? Mas tem todo o trabalho que eu faço antes, né? Eu acho que tem são dois momentos, e eles são igualmente importantes. Será que tem alguém que gostaria de fazer mais algum comentário? Coragem, vamos lá, vamos trocar figurinhas, né? Eu tô aqui, ó. Então, abram as câmeras, né? E levante o dedo mesmo assim, ó, para se colocarem, Ana quem tiver Cristina, alguma coisa para você está em colocar. São Paulo? Eu atendo em São Paulo, quando eu atendo presencial, atendo em São Paulo e Atibaia, que é onde eu moro. Ah, tá. Obrigada. A Júlia quer falar, pois não. No meu caso, eu atendo online já desde o início, porque como eu estou especializada, né, especificamente, eu atendo vítimas de abuso de psicopata, e a procura me vem de tudo quanto é lugar, até fora do Brasil. Então, eu acabo atendendo mais online do que presencial. E faço também grupos online, né? Aliás, eu estou com um grupo piloto para ver se vai funcionar ou não. Então, é tudo uma experiência nova, isso inclusive, né? E o que eu vejo, como fazer isso que você está falando, Ana Cristina, formar o campo, fazer o contato, né? Eu procuro fazer exercícios de imaginação ativa, porque ao fazer esse exercício eu posso observar muito bem a pessoa, né? A pessoa entra em si mesma, ela fecha os olhos, eu posso observar a sua respiração, né? Observar a pessoa que não está falando. Esse contato eu vejo muito importante para eu conseguir entender, né, onde essa pessoa se encontra. E como quase todo, aliás, eu não vi exceção nenhuma até hoje, pessoa que vem de abuso de psicopata, ela sempre tem uma criança muito ferida. Sim. Né? E tem uma autoimagem distorcida. Então, e outro, tem um medo absurdo de ser abusada de novo, ou né, ela não constrói limites. Então, esses três aspectos me ajudam a detectar até onde vai, né, a lesão que essa pessoa tem, até onde vai o sofrimento e até onde, a partir do que eu posso fazer, né, para ajudar. Sim. Isso que eu gostaria de contribuir. Eu penso sempre, Júlia e todos nós,
que o nosso grande trabalho é manter essa humanidade, né? Sustentar a humanidade em nós e no nosso cliente. Né? Elevar essa humanidade até onde possível, né? Em nós, né? E no nosso cliente. Então, a mim me preocupa um pouco a opção, né, que talvez muitos de nós vamos ter daqui para frente, relacionado à opção do atendimento online preferencialmente, vamos dizer assim, porque trouxe um grande conforto para nós, para os nossos clientes também, né? É muito confortável você tá, né, não precisar se deslocar, enfim, sem dúvida alguma, há um conforto enorme, né, em fazer o atendimento online da sua casa ou do seu consultório. Mas esse aspecto da humanidade, né, da humanização do nosso trabalho, me ocupa muito. Eu pretendo, da minha parte, voltar, assim que possível, aos atendimentos presenciais. Com certeza sofrerão muitas modificações. Pessoalmente, eu já estou me preparando para fazer algumas mudanças, né, na minha opção. Porém, há coisas que nos engessam, por mais que a gente se reinvente, né, eu acho que a gente se engessa, né, em muitos recursos que nós temos. Então, toda essa parte do trabalho de percepção, trabalho corporal, né, eu precisei abdicar. O trabalho da quirofonética, por exemplo, foi um trabalho que ficou restrito, totalmente restrito, né? Embora o meu trabalho, vamos dizer assim, com a distância tenha aumentado, né? O trabalho que a gente faz antes da gente dormir, né? Pensando no nosso cliente, remontando, construindo a imagem, né? De casos mais que estejam passando por momentos cruciais, né? Então, esse trabalho, ele aumentou, ou seja, a minha sessão não é mais 1h15 ou 1h30, a gente está mais atuante, né? Então, assim, está fazendo hora extra, né? Então, assim, o trabalho presencial, eu quero crer que a gente deve fazer força para mantê-lo, né? Assim que possível, voltarmos. Mas, sem dúvida, Julia, isso que você está trazendo é uma grande contribuição, né? Só que ele de verdade é super útil. Nós estamos sendo amplamente úteis, né, em fazer esse atendimento online para tantas situações como essas mesmas que você descreveu. No entanto, eu acho que a gente precisa se ocupar, né, dessa, vamos dizer assim, dessa humanidade no nosso atendimento, né? Eu acho que esse é um desafio daqui para frente. Falando até um pouco agora da questão dos desafios que vão vir agora, né? Nessa volta, muitos colegas já estão voltando a atender. Hoje eu estava conversando com uma grande amiga que ela já, vamos dizer, 80% já está retornando ao presencial, né? E, de novo, muitas coisas aconteceram e mudaram, né? Depois dessa experiência. É uma outra experiência. Como voltar ao atendimento presencial depois de ter feito esse atendimento online durante tantas semanas ou tantos meses. A criação não é só um voltar, não é um voltar, né? Muitas coisas aconteceram nessa relação, né? Então, esse é um outro desafio, o retorno, né? E essa é uma pergunta também que eu trago aqui para vocês, né? Como é que vocês pensam, né? Como é que vocês estão vendo essa possibilidade? Será que nós vamos
ir nessa direção, né, que parece ser uma tendência, não só para cursos, né, mas principalmente dos atendimentos. A tendência é de manter o atendimento online, né, até mais abrangente do que era anteriormente, como uma situação contingencial, né? Um paciente em trânsito ou uma circunstância especial. Essa tendência que muitos de nós estão considerando, né? Das vantagens, das facilidades, né? Do atendimento online. Ana, fizeram uma pergunta aqui no chat, estão perguntando assim, justamente, o que você acha dos profissionais que estão preferindo o atendimento online, né? Aqui a pergunta é assim, o que acha dos que estão preferindo o atendimento online? Acho que se refere aos pacientes, acredito. Isso, os clientes, isso mesmo. Uhum. Então, esse é o grande desafio. Esse é o desafio de nós voltarmos, né, a atendê-los presencialmente, né? Eu confesso para você que eu não estou, para quem fez a pergunta, que eu não estou ainda me ocupando disto, né? Eu ainda não preparei meus clientes para voltar, porque eu estou me preparando para voltar. E eu estou sendo muito sincera com vocês, porque no meio dessa enxurrada de informações que nós temos, né, nós temos que saber... É alguém que está perguntando? Não. Não, pode continuar. No meio dessa enxurrada de informações que nós temos, do que é seguro, do que não é seguro, né? De verdade, eu não estou, por exemplo, não me vejo, né, atendendo, por exemplo, com o anteparo dessas máscaras, tem um nome, né? O escudo, como eu tenho visto vários colegas, né? Plastificando praticamente o consultório, colocando plástico nas poltronas, porque essa é a exigência, né? Nós temos essas exigências, a obedecer essas exigências. E talvez muitos dos nossos clientes vão se sentir seguros se nós fizermos isso, né? De verdade, eu acho que eu penso que eu consigo manter uma humanidade maior no atendimento online, como eu tenho feito, do que com todo esse anteparo que vai continuar me colocando um obstáculo entre eu e o meu cliente, né? Então, eu estou considerando essas possibilidades e pensando, filtrando, né? Quais casos que seriam realmente fundamentais voltar ao atendimento online. Mas eu quero dizer que a longo prazo, assim que esta situação trouxer um pouco mais de segurança, eu acho que nós, como profissionais, devemos alimentar de novo, né, essa relação calorosa, né, ao vivo, né, e porque isso é uma das partes, esse é um dos aspectos do trabalho do psicólogo mais essencial. Sim. Né, da humanidade, de sustentar essa humanidade. Tem também outra pergunta aqui. Alguém ia falar alguma coisa? Pode falar. Eu queria comentar uma coisa com a Ana, né? Eu tenho observado nos meus atendimentos, mas eu também tenho tido vários relatos de psicólogos aqui do Brasil e até de fora do Brasil, que eles repararam duas coisas, de uma coisa que eu falei para você no início, você falou, guarda para depois, então eu quero colocar agora. Que foi uma qualidade que surgiu nesse atendimento online. Primeiro, o desenvolvimento da audição, que a audição está muito mais aguçada, né? E que isso realmente todo mundo observa que isso aumentou, né? Um outro dado que foi também quase que unânime é assim, as sessões estão mais objetivas, né? Então as pessoas estão mais focadas nas suas dificuldades
e conseguem entrar mais propriamente nelas, em vez de darem voltas. Então, conseguem ter um foco maior naquelas dificuldades e trabalhar mais focadamente, né? E a pontualidade, né? Coisa que às vezes no consultório chegava atrasada ou então não ia. Aqui existe uma pontualidade muito importante, né? Então, isso foi... Vários testemunhos deram como perceberam essa diferença no atendimento. Você observa isso também, Ana? Como é que você vê isso? Na minha coleta, na minha pesquisa, né, junto aos colegas, foi unânime, né, em dizer, praticamente todos, né? Tudo bem, gente, eu não fiz uma pesquisa de 50, 100 pessoas, tá? Vamos combinar, né? São os amigos, então eu estou falando em torno de 15, 18 pessoas que eu consultei, e ainda vou continuar consultando porque eu estou adorando, estou achando maravilhoso estou achando excelente, né, essa possibilidade de trocar, de colher essas informações, né? Porque, como eu disse, nós estamos fazendo história, nós estamos vivendo um momento novo na história. Sim, tem esses aspectos que são muito, muito pontuais, né? A questão de você começar no horário, né? Aproveitar melhor o tempo, talvez. Mas eu sinto que, por exemplo, a gente precisa trazer de novo uma qualidade na voz, percebe? A tendência que a gente tem é começar a falar alto e falar assim até mais perto da tela. Não sei se vocês já repararam isso. É algo que a gente tem que se reeducar, se colocar de uma forma diferente e trazer de novo, né, aquela qualidade que a gente tinha mais diretamente, pessoalmente, né? Sabe, trazer essa presença, é isso que eu estou chamando também de presença, né? A qualidade dessa presença com o cliente. Então, com certeza tem prós e contras. Então, de modo geral, os colegas todos disseram assim, olha, eu me surpreendi. Tudo aquilo que eu conseguia fazer, eu continuo fazendo, né? Alguns colegas que trabalham, inclusive, com o trabalho de constelação, né? Constelações não só coletivas, mas individuais, né? Mas também as coletivas. Experiências desse tipo. Por quê? Porque constroem o ambiente, constroem a conexão. Então, a construção da conexão, a construção desse campo, o recheio, né, e a sustentação durante o trabalho, né? Então, isso é o ingrediente que fundamenta. Agora, todos praticamente dizem, para a maior parte dos casos, funciona. Porém, ainda é uma situação que eu não quero perpetuar, né? Eu não quero manter isto, porque algumas qualidades nossas, algumas habilidades nossas ficaram congeladas, né? O trabalho corporal, por exemplo, é óbvio, né? A não ser que seja o trabalho à distância, né? Como um trabalho de energização, um trabalho de Reiki, fora isso, né? Eu não consigo ainda. Eu estou fazendo uma pesquisa, né? Essa é uma coisa que eu estou fazendo, a pesquisa da quirofonética à distância. Uhum. Eu estou tentando engendrar assim, estamos fazendo um trabalho científico até entre colegas, é uma proposta que a gente tem, se isso é capaz, se isso é possível, né? Um trabalho científico mesmo. Mas, de modo geral, nós nos sentimos um pouco engessados, congelados em partes, né? Em recursos que nós temos. Eu tenho muito mais recurso, eu tenho muito mais habilidade, né? Verdade. Ana Cristina, nós estamos chegando no nosso final aqui do nosso tempo, né? Então, assim, acho muito importante esse tema que você trouxe hoje aqui para nós, porque você está falando do trabalho sutil, né? Desse encontro, dessas questões mais sutis, desse campo que ele é curativo, na verdade, e são coisas que
muitas vezes a gente não conversa a respeito objetivamente, mas são coisas que a gente traz na nossa prática, que todos nós fazemos enquanto profissionais, enquanto psicólogos, mas que raras vezes a gente conversa a respeito disso. E é algo tão sutil, tão delicado, né? Que tem a ver com esse afinar o instrumento próprio, né? Afinar a si mesmo e também construir de uma forma muito delicada, né? Essa possibilidade desse encontro, esse quase um cálice sagrado realmente, né? Que traz a cura, que traz a transformação, que traz a possibilidade da transformação e do desenvolvimento do outro também, e de nós mesmos também, porque nós também nos transformamos ao atender, né? E isso tudo é muito sutil, muito delicado, e às vezes é até difícil falar a respeito, e quantas transformações precisaram acontecer, né, nesse ambiente virtual, e quantas limitações, mas também ainda assim trouxe a possibilidade de continuação, né? Então, é muito interessante. Veio aqui também ainda, tinha mais uma pergunta aqui no chat, alguém curioso perguntando de quais as transformações que você iria trazer para a sua prática futura, né? Depois da pandemia, não sei se você quer fazer um comentário a respeito disso, mas eu quero dizer o seguinte, o que eu estava me referindo é que nesse período, né, nesses 5 meses, cada um de nós mergulhou em si próprio, né? sim. Como talvez nunca a gente tenha feito, porque nós fomos colocados é assim, né? Então, a gente sai transformado, a gente sai mais corajoso, não só porque ousou lidar com a parte técnica, né, da tecnologia, mas com certeza a gente passou por um limiar, né? Passou por esse limiar que é lidar com essa realidade daquilo que vem através da tecnologia, né? Isso que era teórico para a maior parte de nós, ou ocasional, né, ficou muito, muito pontual, né? E saibam, é uma experiência que eu tive nesse tempo, quando eu relaxei, vamos dizer assim, de alguma forma, na minha preparação, muitas vezes não foi possível fazer atendimento, porque as interferências da própria tecnologia aconteceram. E aí, naquela hora, naquele momento, você tem que pontuar, né? Espera aí, quem manda aqui sou eu. Né? Para essa turma, para esses hackers, né? Que Sim. ficam aqui. Né? Eu estou a serviço. Uhum. Verdade, né? Então, assim, essa realidade, para muitos de nós, saiu do papel, né? Saiu dos compêndios, saiu do que foi aprendido na faculdade ou nas supervisões anteriores, né? Em todo o nosso treinamento profissional, né? Realmente a gente teve que se reinventar, né? E olha que bom, porque com essa reinvenção, eu queria citar aqui as localizações que a gente teve. A gente teve gente de São Paulo, de Curitiba, de Recife, do México, do Maceió, da Alemanha, do Ribeirão Preto, de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Que bênção! Isso graças a tecnologia, essa oportunidade, a tecnologia. Também, né? Considerando que nós não podemos afastar, nós não podemos eliminar, né? Nós temos que integrar, né? Sim. Integrar essas forças. Como é que essas forças vão evoluir, né? Essas forças adversas. Nós vamos deixar de lado? Não. Nós estamos fazendo uma redenção, né? Quando isso acontece. Então, para a gente encerrar, eu gostaria muito de ler algo. Quero compartilhar com vocês uma fala que não tem autor conhecido. Ó minha alma,
para onde pretendes navegar? Se não há viajante a quem seguir, não há roteiro. Que oceano atravessarás? E em que praia descansarás? Se não há mar, não há barco, não há barqueiro. Se não há lugar, se não há hora, se não há meios, como acharás água capaz de saciar tua sede? Sê forte e volta-te para o interior de ti mesma. Lá encontrarás chão firme. Lá construirás tua sede. Me arrepiei. Ah, eu também. Ana Cristina, muito, muito obrigada pelas suas colocações, pela sua fala, pela sua participação hoje. Agradecemos de coração essa reflexão e tudo que você trouxe aqui, viu? Agradeço muito a oportunidade, agradeço muito esse convívio aqui, esse retorno, esse reencontro, né? E tomara que os nossos corações, né, estejam um pouquinho mais nutridos, porque a gente se abriu, porque a gente se mostrou, né? E trouxemos um pouquinho do nosso mais verdadeiro.